Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. A Roberta sabe que o leite materno é muito importante e ela vive a emoção de amamentar todos os dias. Emoção que, por sinal, vem em dobro. O leite materno ajuda a criança a crescer forte e saudável. E para tornar esse momento mais especial, conte com um profissional de saúde para escutar você e ajudar a tornar a amamentação ainda mais tranquila. Conte com o SUS. Procure uma unidade básica de saúde. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los como telespectadores. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando desde março de 2011, vamos realizar hoje o programa de número 192. Nós temos hoje a grande satisfação de receber aqui um dos maiores profissionais da medicina do Brasil, Dr. Evangelista Torquato. Ele é especialista na área de reprodução humana. Este programa, que tem o apoio cultural da Clínica Vantan Laércio, que é uma clínica especializada em oftalmologia e também em odontologia, uma das melhores clínicas do Nordeste dessa área de oftalmologia, e também da Bebelu. Bebelu é uma empresa cearense de fast food, que teve a coragem de enfrentar esses grandes McDonald's, Bob's, King Burger, tem mais de 70 lojas no Brasil. Como eu falei, hoje nós temos a satisfação de receber aqui o Dr. Evangelista Torquato. Dr. Evangelista, satisfação muito grande recebê-lo. Aqui nessa cadeira eu digo que só sentam vencedores, porque para cá só vêm os que ganham a nossa promoção. E eu tenho a satisfação de recebê-lo aqui. O senhor é um homem extremamente ocupado, mas arranjou aqui meia hora para virmos conversar aqui sobre esse assunto realmente empolgante. Eu sei que o senhor recebe aqui na sua clínica pacientes de todo o Brasil, até do exterior, mostrando a capacidade que o senhor tem. Então eu queria que inicialmente o senhor fizesse aí um resumo do seu currículo pessoal e profissional. Bom, eu não poderia iniciar pelo resumo. Na verdade, eu precisaria iniciar parabenizando a iniciativa. É de fato louvável você ver um produto nosso, cearense, dar certo há tanto tempo. Nós temos destaques empresariais do Ceará, um programa que está aí quase com 200 edições. Então isso é louvável e é preciso que a gente faça aqui uma nota antes de falar um pouco sobre a gente. Então, muito obrigado. Eu queria inicialmente parabenizar por essa jornada. Sei que ela não é fácil, ela não é simples, ela é árdua, mas o coroamento de um bom trabalho dá nessa confiabilidade que você tem junto aos seus telespectadores. Certo. E eu digo sempre que esse programa é muito bom, viu, doutor? Porque aqueles que ganham se sentem homenageados. E os que não ganham procuram melhorar para ganhar no ano seguinte. Sem dúvida. Bom, eu queria, antes de falar alguma coisa sobre a minha pessoa, parabenizar esse programa. Realmente eu sei que uma jornada não é fácil, não é simples estar aqui. É um programa genuinamente cearense. Você vai completar praticamente 200 edições. Sei que tem uma equipe por trás, mas acima de tudo existe a confiabilidade na pessoa que está dirigindo. Então eu não poderia iniciar nada sem antes fazer essa homenagem ao teu programa. Muito obrigado. Bom, eu sou Evangelista Torquato, eu nasci nessa cidade, eu nasci no ano de 68, no dia 25 de outubro, mas muito rapidamente eu fui embora, apenas alguns dias. Na verdade, o meu pai também médico, com o mesmo nome que eu, vinha do interior com a minha mãe, apenas para, digamos, parir. E eu nasci através das mãos de um dos melhores obstetras, Dr. Anastácio Magalhães. Talvez inúmeras outras pessoas vão se recordar desse grande médico que foi.
Rapidamente, então, a gente volta para Nova Russas, e lá em Nova Russas, na cidade onde eu passei a minha infância, onde eu passei os meus primeiros 10 anos de vida. E eu me recordo de um fato assim que é muito vivo na minha memória ainda. Eu via meu pai consultando as pessoas, enfim, um espírito muito humanizado. E eu dizia para mim que ia ser médico a partir dos 5 anos. Isso é vivo na minha memória hoje. Certo. Desde os 5 anos de idade eu dizia, eu vou ser médico. E eu brincava muito com meu pai, um outro fato assim que é muito relevante, que eu dizia, pai, eu vou ser um médico e vou ser melhor do que o senhor. Meu pai tem uma história belíssima na medicina, uma história que ela precisaria ser contada de uma outra forma, a não ser apenas por minhas palavras. Dificilmente eu vou ver alguém com um espírito tão humanitário no decorrer da minha vida, no qual eu tive o prazer de conviver tantos bons anos, tantos bons dias, semanas e meses. E dificilmente mesmo vai encontrar alguém com uma formação tão humanística. Meu pai faleceu recentemente, tem aproximadamente 10 meses, e agora, quando foi o dia de homenagem aos mortos, tinha uma multidão em torno do túmulo, acendendo lá uma sua velinha, e apesar de eu não ter visto isso, não tenho condições ainda de ver isso, mas eu tive vários relatos de pessoas que passaram por essa situação, que viram essa situação e de alguma forma me escreveram para homenagear de alguma forma meu pai. Então, era a mesma especialidade do senhor? Não. Meu pai, na verdade, no interior fazia muita coisa, né? Antigamente o médico porque, ele era clínico geral, fazia tudo. Mas muito voltado ainda na área de obstetrícia. Certo. Bom, quando eu tinha 10 para 11 anos, isso é outro fato também marcante, eu falei para meu pai, eu preciso de um colégio que me rebusque mais, que puxe um pouco mais de mim. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler. E aí, eu com 11 anos de idade, eu vim morar nessa cidade. Hoje eu estou com 46 anos. Aos 11 anos, praticamente eu morava só. Uma coragem imensa do meu pai, mas a partir dessa idade eu já começo a trilhar a minha vida sozinho. Certo. Morava eu com uma pessoa apenas que cuidava das coisas da casa. Minha mãe vinha de forma ocasional, porque também tinha os cuidados lá na cidade de Nova Russas. Muito difícil para mim essa época. E o senhor não tinha irmãos, não? A época eu tinha irmãos, mas os meus irmãos mais novos não puderam vir. Ah, tá certo. Eles foram vindo num outro momento. Certo. Então eu comecei mesmo só por aqui. Mas sempre muito grudado no livro. Eu acho, assim, se você me perguntar, evangelista, olha para trás, olha para os teus 46 anos e responde, o que você fez de melhor ou o que você faz de melhor? Lê. Certo. É uma coisa quase inerente como o ato de respirar ou de se alimentar. Eu preciso ler alguma coisa. Certo. Então sempre tive uma questão muito forte com o estudo. E estudando aqui, estudei num colégio de boa qualidade, um colégio de formação muito boa. Prestei o vestibular para medicina, passei uma boa colocação. Foi um momento muito marcante também, porque de uma certa forma eu me alegrava ao ver a alegria do meu pai e da minha mãe. Certo. Formar esse jovem médico, 18 anos eu estava passando na faculdade. A faculdade foi uma faculdade comum de muitos adolescentes, ou muitos adultos jovens, e eu sempre dizia que eu não ia fazer obstetrícia e ginecologia. Certo. Isso foi até o momento que eu vi o primeiro parto. Até hoje, é muito instigante você observar um parto. Se você parar para pensar, é uma pessoa saindo de dentro de outra. Certo. Isso é uma coisa que nenhum filme de ficção consegue reproduzir isso tão bem. Alguém sair de dentro de você. Certo. Então, quando eu vi aquele momento, eu disse assim, eu vou trabalhar com a vida. Certo. Eu vou trabalhar aqui. O senhor ainda não tinha nem concluído o curso, né? Não, a gente faz isso, a cadeira de ginecologia, obstetrícia, por volta do 4º ano. Naquele momento foi um momento crucial. O senhor já decidiu qual vai ser a sua especialidade. Ia trabalhar com a vida. Certo. Ia trabalhar deste lado. Terminei o curso, fui então fazer minha residência. Que ano foi que o senhor se formou, doutor? Eu me formei em 1992. 92. Isso. A gente entrou em 86 e formou-se em 92. Em 92 eu passo para a especialização. Eu fiz 2 anos inicialmente no Hospital Geral César Caso, depois eu fiz mais 1 ano de cirurgia ginecológica na Santa Casa, uma boa aprendizagem.
Então comecei a trabalhar como médico, como ginecologista, como obstetra, de uma forma geral, fazendo partos, fazendo os exames preventivos de cânceres ginecológicos, enfim, atuando nessa área aí. Só que eu sempre me incomodava muito em querer fazer algo a mais. Acho que isso está muito inerente à minha pessoa. Certo. E aí foi quando eu comecei a pensar em um campo que até então era um campo extremamente obscuro, extremamente, digamos assim, cercado de mistérios, que era a reprodução. Havia poucos centros a nível de Brasil. Mas eu aceitei para mim o desafio de tentar, digamos assim, desbravar esta especialidade, visto que à época casais tinham que se deslocar daqui para centros do país, centros na região sudeste principalmente. Então era um desafio muito grande, porque não se tinha praticamente nada, se tinha muita pouca coisa em relação à reprodução. O que a gente fez? Eu, em parceria com mais outro colega, o Dr. Túrios, a gente conseguiu, através de um outro colega também em Natal, na época estava despontando a reprodução para o Nordeste. Certo. A gente foi buscar o conhecimento de reprodução com o professor César Aragona. O professor César Aragona, à época, um dos mais renomados médicos da área de reprodução, ele chefiava o serviço de reprodução da Universidade La Sapienza em Roma. Então a gente começou a fazer um intercâmbio mesmo científico com esse profissional. Então foi uma época assim de muito desprendimento, a busca do sonho de realizar o primeiro bebê de proveta do estado do Ceará. Por que desprendimento? Porque, para você ter uma noção, a gente buscou o professor Aragona para vir para cá, para fazer a seleção do embriologista. Certo. Embriologista esse que passou 6 meses lá com ele e que depois a gente começava a ir também para fazer essa troca de experiência. Depois desses 6 meses, a gente montou, na verdade a gente montou de forma paralela o laboratório de reprodução. Não era fácil. Não era fácil porque nós tínhamos 20 e poucos anos de idade, éramos muito jovens, éramos muito sonhadores, verdade. Certo. Mas havia uma dificuldade muito grande em relação a você fazer tudo isso. Mas o caminho que nós adotamos foi muito bom. Por quê? Nós fomos atrás de quem tinha a experiência científica para nos passar. E isso culminou no nascimento do primeiro bebê de proveta do Ceará. Uma garota linda, acabou de completar 15 anos, eu estive lá na festa, chamada Vitória. Então isso foi... 15 anos? 15 anos, fez agora. Beleza, agora, tem 2 meses. Certo. Então isso foi o start de tudo, foi o início de tudo. Certo. E a partir desse momento a gente consegue também fazer o primeiro bebê de proveta do Rio Grande do Norte. Foi praticamente paralelo essas duas clínicas. E aí é o início de tudo, na verdade. Perfeito. Doutor Evangelista, eu queria lhe pedir um minuto para o intervalo. Há 2 anos eu quase perdi meu filho para dengue. Uma das piores sensações que eu já tive na vida. Mas com o susto descobri quantas pequenas ações são importantes. Isso porque combater a dengue é muito simples. Qualquer pessoa pode tampar uma caixa d'água ou não deixar a água parada. Mas por ser tão simples, parece que as pessoas esquecem. Por isso hoje eu cuido do meu quintal, reúno com os meus vizinhos e cobro deles essa postura de combate. Dengue, se você agir, podemos evitar. Bem, meus amigos, nós voltamos no nosso programa de hoje, o programa de número 192, que nós temos o apoio cultural da Clínica Vantan Laércio, oftalmologia e odontologia, e da Babylu, essa empresa de fast food aqui do Ceará, de projeção nacional. E, como eu falei, temos a grande satisfação de receber hoje aqui um profissional de renome nacional, Dr. Evangelista Torquato. Doutor Evangelista, nós terminamos o primeiro bloco, o senhor falou quando nasceu o primeiro bebê de proveta aqui do Ceará. Eu queria que o senhor continuasse, o senhor nesse tempo ainda trabalhava como pessoa física, e logo depois o senhor criou a sua famosa clínica. Bem, na verdade a gente
saímos do primeiro bebê de proveta para hoje estarmos com mais de 2 mil crianças nascidas. Que maravilha. Isso é muito bom. E aí eu vou me recordar do que eu falei. Eu quero trabalhar com a vida. Aquele primeiro parto foi muito marcante, muito impactante. E muito bom também, de alguma forma, porque no meio dessas mais de 2 mil crianças, tem 4 crianças que são as minhas. Eu fui, digamos assim, eu fui um paciente também. Eu não consegui a gravidez pela via natural, eu e minha mulher, socorro parente. A gente não conseguia. E aí tivemos que utilizar as técnicas. Quer dizer que o senhor tem 4 filhos? 4 filhos oriundos dessa técnica. Que coisa maravilhosa. E a história ainda é mais, digamos assim, impactante na medida que a gente tem 7 tentativas, todas sem sucesso. E boa parte dessas tentativas feitas com o meu professor. Quando então assim, a gente já estava praticamente para desistir, na verdade eu já queria desistir, mas a Socorro não deixou que eu desistisse. E ela fez um pedido: se você fizer um tratamento com o meu médico e eu não engravidar, nunca mais eu falo disso com você. Certo. E eu fui fazer. Nasceu meu filho Gustavo. E logo o seu médico era daqui, de Fortaleza? Não, meu médico era o meu professor. Ah, o seu Aragona. Tá certo. Mas assim, a história tinha que ser César e Aragona, a história tinha que ser escrita dessa forma. Certo. Provavelmente. Então, eu passo a ser o médico da minha esposa e consigo, na primeira tentativa, o nascimento do meu primeiro filho. Que coisa Gustavo César, em homenagem ao meu professor, certo. César de César. Certo. Então, é muito impactante você criar a vida no laboratório. Quando eu digo criar, obviamente que quem cria é Deus, a gente é só um instrumento disso. Isso é uma forma de falar. Então, a gente criar a vida, esta vida ser o seu filho, e você pegar aquele filho num catéter muito delicado e colocar dentro do útero. Que maravilha. É muito impactante isso. Poucos médicos no mundo passaram a experiência que eu passei. Bom, e logo a seguir, a gente tenta novamente, mais uma vez. Eu coloco 3 embriões dessa vez e vieram 3 meninas. 3 gêmeas. Ah, o senhor tem uma 3 gêmeas. Maria Clara, uma garotinha esperta e linda. Maria Eduarda, a minha grande dificuldade com a Dudinha hoje é que ela tem que tomar 2 banhos por dia, que ela não gosta muito. E a Maria Laura. Maria Laura, digamos assim, é mais parecida comigo, gosta mais da leitura. Então hoje eu tenho esses 4 filhos graças a essas técnicas. E as 3 gêmeas, qual a idade delas? 10 anos, e o Gustavo tem 13 anos. 13 anos. Mas que maravilha isso, hein, rapaz? Muito bom. Quer dizer que essa experiência o senhor teve com o senhor mesmo, né? Eu digo muito isso para o paciente. Quando ele está sentado na minha frente, eu digo: eu sei o que você está sentindo. Eu sento aí. Eu não só sento aqui. Certo. A visão é outra. Perfeito. Óbvio que não é interessante que você passe por isso, mas se um médico oncologista passa por um câncer, a visão é outra. Sem dúvida. A visão é mais humanizada. Sem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Quer dizer, o senhor tem todas as qualidades, até todas as características para exercer bem a sua profissão. Porque o senhor viveu a própria experiência. Vivi dos dois lados. Né? Agora eu lhe pergunto, doutor, aí o senhor, com a sua clínica, eu lhe pergunto, quando é que os pacientes, que os casais lhe procuram? Existe uma coisa determinante para o casal engravidar, que é a idade da mulher. Quando a idade corre, e ela corre, ela não para, diminui a chance de uma gravidez natural. Para você ter uma noção do que eu estou dizendo, uma mulher de até 30 anos tem uma chance de 20% ao mês de engravidar. Já não é muito e é o máximo. Porque uma mulher de 40, esta mesma mulher de 25 anos, quando completa 40, a chance dela engravidar por mês é de apenas 5%. Então a idade é o grande fator, a idade da mulher, o grande fator. Então como é que a gente pode dizer para um casal quando deve nos procurar? Uma mulher, um casal, cuja mulher tem até 34 anos, tem até 1 ano de tentativas naturais, tenta engravidar em casa. Certo. Uma mulher até 34 anos. Se passou de 1 ano e não conseguiu, deve procurar um especialista. Certo. Já uma mulher de 35 a 38, exatamente por conta da idade, ser um fator prognóstico muito relevante, ela tem 6 meses para engravidar.
E se em 6 meses ela não consegue engravidar, então ela deve buscar ajuda. Certo. E uma mulher com mais de 38, 39 em diante, ela deve imediatamente buscar ajuda. Certo. Porque as chances de gravidez naturais são muito reduzidas nessa faixa etária. Obviamente que quanto mais idade, a gente precisa impor tratamentos mais avançados. A reprodução assistida, basicamente, ela tem 3 tratamentos. Tem um tratamento que é muito simples, tem um tratamento que a gente chama ele de um pouquinho mais complexo, e um tratamento realmente mais complexo. O tratamento mais simples, que a gente usa muito em casais mais jovens, mas também depende muito dos exames que a gente vai fazer. Às vezes a gente tem paciente com 25 anos que o homem não tem espermatozoide. Então não é só a idade da mulher, a gente faz vários exames para ter o diagnóstico. Então o que a gente fala? Tratamento simples. A mulher, ela todo mês libera um óvulo, por volta ali do 12º, 14º, 15º dia depois do primeiro dia que menstrua. Certo. Então, um tratamento simples é nós estimularmos ela a ovular mais, acompanharmos o período que ela vai estar ovulando e quando ela estiver ovulando, orientar que ela tenha relação sexual. Esse é o tratamento mais simples. Certo. Um tratamento um